todos, senhores vereadores, ao público presente, à comissão, a todos e a todas, né, vereadora Janete? A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos, a qual é presidida por esse vereador, composto pelo vereador Paulo Roberto Sequinato e pela vereadora Carol Ribeiro, ao qual eu convido a fazerem parte desta mesa, se assim o quiserem. Eu pediria ao público presente, assessoria, para tomar assento, para nós darmos início a essa audiência, por favor. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2022, obedecendo desta forma ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Presente, secretário adjunto Mário Sazaki, Ana Alice Cardoso, diretora de Planejamento Orçamentário, em substituição ao senhor Oscar Otávio. Senhor Oscar Otávio Padilha já está na mesa. Está na mesa. Guilherme está na mesa, o senhor Sazaki. Guilherme e Sazaki. Doutor Fábio. Doutor Fábio, vem presente. Após a apresentação, abrirei a palavra para os senhores vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento de metas fiscais. Abriremos também aos munícipes presentes, uso da palavra, perguntas. E aqueles que querem fazer por escrito através do e-mail, mensagem no e-mail audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br, audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br. O nome completo, CPF e telefone para, juntamente com os questionamentos redigidos, ainda poderão acompanhar o evento e enviar remotamente por meio da plataforma e-democracia. Então eu passo a palavra, se o secretário adjunto assim quiser fazer uso da palavra, da abertura da audiência. Ele pediu para passar direto para o Guilherme, que vai fazer a explanação, devido ao adiantar do horário. A audiência da Comissão de Saúde acabou atrasando um pouco. O almoço é por conta do secretário adjunto. Guilherme, por favor. Bom dia, nobres vereadores, todos aqueles que nos acompanham, presencial ou remotamente. Vimos hoje apresentar o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022. Nosso objetivo hoje é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal. Basicamente, a gente vai apresentar aqui o RGF, o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022, e o REL, o relatório resumido da execução orçamentária, do sexto bimestre de 2022, que vão também trazer os valores acumulados do período. Então, vamos passar por todos os seus anexos. Vamos começar falando de receitas. E antes de fato, entrar nas receitas, a gente vai aqui comparar exercícios. E é interessante a gente ter em mente que 2021 ainda é um ano afetado pela Covid, tanto nas receitas quanto nas despesas, e nós vamos ver traços disso durante toda a apresentação. Começando falando da receita, em seus valores mais agrupados, e outro ponto que é interessante, ter em mente a inflação, o IPCA acumulado no período, de dezembro de 21 a dezembro de 22, ficou em torno de 5,7%,
Então, todo crescimento de receita menor, crescimento nominal de receita menor do que 5,7%, não apresenta um crescimento real. Então, é bom que tenhamos sempre isso em mente. Quando olhamos as receitas em receitas correntes e receitas de capital, a gente vê que a gente vai de 4,8 bilhões em 2021 das receitas correntes para 5,6 bilhões, um crescimento da ordem de 780 milhões, 16,3%. Já as receitas de capital vão de 116 milhões em 2021 para 97 milhões em 2022, 18 milhões a menos, 16% a menos. Efetuadas as deduções, e as deduções aqui são aquelas para a formação do Fundeb, então a retenção de 20% do ICMS, do IPVA para a formação do Fundeb, 389 milhões em 2021 para 426 milhões em 2022. A receita total líquida subiu de 4,5 bi para 5,2. A seguir a gente vai detalhar para saber o que são cada uma dessas receitas e onde estão os aumentos e decréscimos dela. Então, o seguinte, a gente vai separar as receitas correntes em impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são o IPTU, o ITBI, o ISS, as receitas de contribuições, basicamente a COSIP, receita patrimonial, formada praticamente toda ela por rentabilidade de aplicação financeira, as receitas de serviços. Receita de serviços tem o polo gerador de tráfego, tem funerárias, Zona Azul, dentre outras. Transferências correntes, ICMS, IPVA. E outras receitas correntes, e aqui principalmente dentre essas outras receitas, vai estar a multa de trânsito. Então corresponde a uma maior e grande parte do valor entre elas. As receitas de capital a gente quebra em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo e transferências de capital. Então a gente vai ver, lá nas primeiras, os impostos, taxas, lá onde está o IPTU e ISS, um crescimento de 1,5 bi em 2021 para 1,7, 13% acima da inflação de 5,7 no período. A COSIP sobe de 73 milhões para 80. A receita patrimonial teve um crescimento expressivo. Ela vai de 26 milhões em 2021 para 93 em 2022. São aquelas referentes à rentabilidade de aplicação financeira. As transferências correntes vão de 3 bi para 3,4 bi. 420 milhões de aumento de 2021 para 2022. Outras receitas dobram de valor de 82 milhões para 160. Aqui praticamente essa variação toda explicada pelas multas de trânsito, que durante a pandemia não puderam ser cobradas, ao final já em 2022 sendo cobradas, tem esse aumento nas receitas de multa de trânsito. As receitas de capital têm o aumento das operações de crédito, de 40 para 81 milhões, e as transferências de capital caindo de 72 milhões para 15 milhões. Transferências de capital aqui, essa diferença toda explicada pelo FUNSAI. Em 2021, a Sabesp depositou 2 parcelas, uma no começo do ano e outra já no final de dezembro, que era referente a 2022. Parcela essa que não entrou em 2022. Então, explicada aí toda a diferença. Quando a gente começa a olhar essa receita, ainda comparando 2022 com 2021, rubrica por rubrica, então a gente vai ver que a nossa maior receita continua sendo o ICMS, de 1,6 bi em 2021 para 1,7, 6,8% de crescimento, pouca coisa acima da inflação, mas ainda com crescimento real. O ISS-QN sobe de 564 milhões para 731. O IPTU, a gente vê aqui com um crescimento nominal de 1,8%, abaixo da inflação, então sem crescimento real. Interessante falar aqui que em 2022 a gente teve um recorde de inadimplência de IPTU, que chegou a girar em torno de 45%. Seguindo o IPVA, com um aumento de 23%, também expressivo, o FPM com aumento, e negativamente a dívida ativa de IPTU, que teve uma queda de 26%, indo de 155 milhões em 2021 para 114 em 2022, explicável aqui praticamente todo esse efeito por conta do PPI de 2021. O PPI de 2021 vigorou de julho até o início do ano de 2022, tendo seu efeito nas primeiras fases, ainda em 2021. Por isso, a receita de dívida ativa em 2021 foi tão maior do que em 2022. Olhando essas mesmas rubricas, só que agora em comparação com a LOA, vamos identificar outros fenômenos. A gente vai ver que algumas delas
não atingiram a expectativa inicial da LOA. Por exemplo, o ICMS, que percentualmente ficou pouco abaixo, mas em termos de valores soma quase 60 milhões. O ISS e IQN supera a LOA, a parcela do ICMS do Fundeb superou. O IPTU, ele ficou bastante abaixo, a gente arrecadou apenas 80% do esperado na LOA. IPVA ficou um pouco abaixo e a gente vai ter FPM superando bastante, a dívida ativa batendo, apesar de abaixo do ano anterior, dentro do esperado na LOA. E aumento no QESE, aumento no Fundeb. Falando de despesas agora, ainda colocando o Covid em mente, né? A gente vai ver que, sendo as receitas de 2022 maiores do que as de 2021, as despesas também vão ser. Eu abro créditos orçamentários limitados pela minha receita. Então, do meu orçado inicial de 4,2 bi em 2021, eu finalizei com um orçamento de 4,9. Desses eu empenhei 4,2, liquidei 3,9 e paguei 3,8 bi. Já em 2022, o orçado inicial já era de 5 bi. O orçado atualizado subiu para 6 bi. Desses, empenhados 5 bilhões, 4,6 liquidado e pagos 4,4. A gente vê que percentualmente foram executadas menos despesas do que em 2021, apesar de que em valores absolutos bastante superior. Vamos detalhar, assim como a gente fez com a receita, vamos detalhar também as despesas. E a gente vai dividir elas em despesas correntes, quais sejam pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, e as despesas de capital, que vão ter os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Vale chamar a atenção aqui, pessoal e encargos, o gasto com folha de pagamentos subiu da ordem de 10%. Então, já com os efeitos dos reajustes dados, mas ainda sem esse último reajuste que já conta no exercício de 2023. Juros e encargos da dívida aumentando menos do que a inflação, outras despesas correntes indo de 2 bilhões em 2021 para 2,5 bilhões em 2022. Nas despesas de capital, eu vou chamar a atenção aqui para as inversões financeiras. A única despesa aqui contemplada é o aumento de capital da Proguaru. Em 2021, tivemos os gastos com as rescisões dos funcionários, por isso o valor é bastante maior que em 2022, que foi contemplado somente o pagamento de dívidas ainda trazidas pela empresa. Quando a gente olha essa despesa por órgãos, e aqui estão classificados pelo orçamento atualizado, do maior para o menor, e ao final agrupo demais secretarias, aquelas com valores menores por conta do espaço, eu não consegui apresentar todos. Caso tenha interesse, tenha uma informação completa comigo. Mais uma vez, a Secretaria de Educação encabeça os gastos, com um maior orçamento de 1,6 bi, que desses ela empenhou 1,5. E a Secretaria de Saúde a seguir, um orçamento atualizado de 1,4 bi, dos quais ela empenhou 1,3 bilhões. Seguem-se as demais nessa ordem. E como forma de ilustrar, a seguir a gente mostra um gráfico com valores pagos em 2022, onde fica clara a discrepância de dimensão das secretarias de saúde e educação em relação às demais. Após vêm os encargos gerais do município, lá na última barra, somando menos da metade dos valores pagos em saúde e educação. As demais secretarias ficando bastante aquém disso. A seguir, nós vamos falar de resultados fiscais. E aí, resultados fiscais aqui, o primeiro deles que a gente vai apresentar é o resultado primário, que vai estar lá no anexo 6 do réu. O resultado primário, ele vai trazer para mim a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. O que são receitas primárias ou receitas não financeiras? São aquelas receitas relacionadas à própria ação do ente público. São impostos, taxas. E as despesas primárias são aquelas também relacionadas à ação do governo, com saúde, com educação. Então, as despesas primárias não vão contemplar, por exemplo, despesas com a dívida. Da diferença entre as receitas primárias totais de 5,81 bi para as despesas primárias, 4,6 bi, a gente tem uma diferença positiva, chamamos de superávit primário, de 652 milhões. A meta proposta na LDO eram de 397 milhões negativos, superamos com bastante folga, um cenário bastante tranquilo
então. A seguir, o resultado nominal. O resultado nominal, em teoria, ele é a diferença entre as receitas e despesas totais. Então, se lá no resultado primário eu não considerei a dívida, aqui sim eu adiciono a essa equação os juros da dívida. Na prática, o resultado nominal ele vai medir para mim a variação da minha dívida fiscal líquida. Então, a gente vai ver aqui dois cenários, na primeira coluna, 31 de dezembro de 21 e na segunda, 31 de dezembro de 22, a gente vai ver que a nossa dívida consolidada ela cresce 6,8%, ela vai de 2,3 bi para 2,4. Efetuadas as deduções, e aqui chamamos de deduções a disponibilidade de caixa, os demais haveres financeiros e subtraímos os restos a pagar processados, a gente vê que a gente chega numa dívida consolidada líquida, igual a dívida fiscal líquida, indo de 1,933 em 2021 para 1,820 em 2022, uma redução de 5,9% na dívida fiscal líquida do município. Isso gera para a gente um resultado nominal negativo de 113 milhões. A meta proposta na LDO 2022 permitia até um aumento de 31 milhões. Um gráfico para ilustrar isso, a gente vai ver em azul o histórico do resultado primário, e o resultado primário sendo a diferença entre receitas e despesas primárias, é interessante para nós, é desejável que ele seja sempre positivo, que esteja sempre acima do eixo do gráfico. Já o resultado nominal em cinza, que vai medir para mim a variação da dívida, é desejável que ele seja negativo, apresentando redução da dívida sempre que possível. Então a gente vê que nos últimos anos o resultado primário tem ficado sim positivo sempre, mostrando o controle das despesas ficando sempre menores que as receitas, e a dívida tendendo sempre a ser diminuída. A seguir, a gente vai ver aqui restos a pagar. E eu vou dividir restos a pagar em duas situações. Em restos a pagar processados, no primeiro grupo de dados em cima, e abaixo restos a pagar não processados. O cenário inicial, aqui contemplado, é em 31 de dezembro de 21, foram inscritos em restos a pagar 147 milhões, que desses foram pagos 115 milhões, cancelados 1.800.000, restando um saldo de 30 milhões ainda a serem pagos. Já nos restos a pagar não processados, tínhamos inscrito em 31 de 12 de 21 318 milhões, dos quais foram liquidados 255 milhões, pagos 249, cancelados 61, restando um saldo de 7 milhões. Aqui dá um total de 37 milhões de restos a pagar ainda pendentes. Muito distante esse número, muito diferente das centenas de milhões que já foram acumulados em anos anteriores. A seguir aqui, a gente vai falar de uma situação bastante interessante, que são o limite de operações de crédito, a também chamada regra de ouro. A Constituição Federal, lá no seu artigo 167, onde ele diz que são vedados, dentre outros, no inciso 3º, ele vai dizer a realização de operações de créditos que excedam o montante de despesas de capital. Ou seja, eu só posso realizar operações de crédito dentro do exercício em valor inferior às despesas de capital daquele exercício. Então, a intenção clara dessa regra é evitar que sejam tomados empréstimos para financiar despesas correntes, como, por exemplo, folha, despesas administrativas, juros da dívida. Então, a gente vai ver aqui, em duas colunas, o que era previsto de acontecer e o que de fato aconteceu no exercício de 2022. Das receitas, eram previstas 528 milhões, aconteceram apenas 81. E nas despesas, do inicialmente previsto de 1,1 bi, foram executadas apenas 353 milhões. Da diferença entre as despesas e as receitas, a gente vai ter o cumprimento ou não dessa regra. A gente vê que ficou negativo, a previsão era negativa, obviamente, o executado também o foi, em 370 milhões, mostrando que a gente ficou dentro do limite estabelecido pela Constituição Federal. A seguir, a gente vai apresentar a alienação de bens, lá do anexo 11 do réu. A gente tem que as nossas receitas, aqui de novo, a previsão e o que de fato aconteceu. Receita com alienação de ativos. Alienação de bens móveis era previsto R$20 mil, aconteceu 1.700.000. As despesas
tendo como limite, que era o saldo para esse tipo de transação, de 4,7 bilhões, aconteceram apenas 440 milhões. O saldo do exercício foi de 1,25 milhões. Somado ao saldo anterior, o saldo financeiro total hoje a aplicar com alienação de bens é de 5 bilhões. 5 milhões, na verdade, desculpa. Seguindo, apresentamos os resultados primário e nominal, vamos apresentar agora o resultado previdenciário. E a gente vai separar aqui ele em duas situações. No fundo capitalizado, que a gente vai tratar primeiro, o fundo capitalizado é aquele composto pelos servidores admitidos após setembro do ano 2000. Atualmente ele conta com mais de 15 mil servidores ativos e, como a gente vai ver, ele é um fundo, nesse momento, superavitário. Então, o resultado vai ser, como foi lá nos demais resultados, a diferença entre as receitas e as despesas. E aqui a gente considera receitas correntes, a receita de contribuições dos segurados, as receitas de contribuições patronais, receita patrimonial, receita de serviços e os aportes para amortização de déficit. Outras receitas seriam as receitas de capital, alienação de bens, amortização de empréstimos e demais receitas de capital. A gente vê que foi realizado 390 milhões de receita em 2022, frente a um total de despesas de 5,25 milhões, que dá um resultado previdenciário positivo de 385 milhões, um fundo superavitário nesse momento. Já quando a gente vai a seguir falar do fundo financeiro, ou seja, o fundo financeiro é aquele que contempla os servidores admitidos antes de setembro de 2000. Esse fundo conta hoje com menos de 2.500 servidores na ativa, e hoje ele é um fundo deficitário. Deficitário, e sendo dessa forma, ele precisa que o município aporte recursos a ele mensalmente. Então a gente vê que ele tem de receitas, comparado com o fundo capitalizado, bastante inferiores. Então a gente vai falar aqui receita de contribuição de segurados, 24 milhões, 26 milhões. Receita de contribuições patronais, 22 milhões. Outras receitas, 13 milhões. Ele tem um total de receita em 2022 de 64 milhões, frente a uma despesa total de 210 milhões de reais. Dessa forma, ele tem um resultado previdenciário negativo de 146 milhões, dinheiro esse que sai do Tesouro Municipal. A seguir, a projeção atuarial, ela está lá no anexo 10 do REL, do 6º bimestre, e lá no anexo, a projeção atuarial vai sempre contemplar 75 anos para cada um dos fundos. Aqui, por questão óbvia de espaço, eu apresentei só os primeiros, mas lá tem a versão completa dela. Então a gente vê lá 2022, que se inicia com um saldo financeiro de 877 milhões, isso o fundo capitalizado. Em 2022, o saldo final de 961. Em 2023, já a projeção de 1,218 e ele vai crescendo aí por diante. Já o plano financeiro, ele vem negativo de 2021. Em 2022, ele aparece positivo porque foram repassados pelo município um valor além do que foi executado de despesa, situação que já se inverte em 2023 e se projeta assim até o final dos 75 anos da projeção. A seguir, nós vamos avaliar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade e pela Constituição. O primeiro deles, o limite de gastos com o pessoal. Aqui, mais uma vez, o período de apuração vai até dezembro de 22, então ainda não contempla as despesas do último reajuste aplicado agora em janeiro de 23. Então, a despesa bruta de pessoal é da ordem de 2,1 bi, 1,9 sendo com pessoal ativo, 213 milhões com inativo e pensionistas, e outras despesas decorrentes de terceirização, 500 mil. As deduções que são as indenizações por incentivo à demissão voluntária, 75 milhões, decorrentes de decisão judicial, 12 milhões, inativos e pensionistas com recursos vinculados, 55 milhões, e os agentes comunitários de saúde, 11 milhões. Tudo isso termina para a gente com a despesa líquida de pessoal da ordem de 2 bilhões, enquadrados dentro dos limites da Lei de Responsabilidade. Tudo isso lá no anexo 1 do RGF. A seguir, o limite da dívida. A gente falou lá do resultado nominal, que media para mim a variação, e aqui a gente vai aferir
o limite percentual em relação à receita corrente líquida. Então, vamos aqui em duas colunas, o saldo do exercício anterior e o saldo atual, ao final de 2022. A gente vê a dívida consolidada aumentando de 2,3 bi para 2,4, se dividindo ela em dívida contratual e precatórios. A gente vê precatórios aumentando aqui, sendo responsável pelo aumento dessa dívida. As deduções, sejam elas a disponibilidade de caixa, os demais haveres financeiros, reduzidos os restos a pagar processados, dão para a gente uma dívida consolidada líquida, nesse momento, de 1,820 bilhões, que representam 35,2% da receita corrente líquida. Vendo a seguir em gráfico, valores bastante abaixo do limite, inclusive o nosso mínimo histórico. A seguir, os limites de dívida previdenciária, e a gente vai ver aqui algo interessante, que é em 2022, uma dívida consolidada líquida negativa. O que isso significa? Apesar da gente ter uma dívida consolidada previdenciária de 591 milhões ao final de 2022, em disponibilidade de caixa, a gente tem 990 milhões, e isso deixa a gente com a dívida consolidada líquida previdenciária negativa em 402 milhões de reais. O limite para a operação de créditos. Aqui a gente vê operações de crédito da ordem contratual, sendo interna 39 milhões e externa o CAF, 42 milhões, que dão para nós um total de operações de crédito sujeito ao limite de 81,96 milhões. A resolução do Senado Federal, ela limita em 16% e 7% para demais casos, ambos eles não atingidos pelo percentual de 1,6 milhões aferido. 1,6% aferido. A seguir, vamos falar da disponibilidade de caixa. E aqui, apesar de denso, o raciocínio não é tão complexo. A gente começa na primeira coluna, a coluna A, com a disponibilidade bruta de caixa, que é o quê? O saldo financeiro em conta no encerramento do exercício. Subtraídos os restos a pagar, liquidados e não pagos naquele momento. Subtraídos também os restos a pagar não liquidados de exercícios anteriores, as demais obrigações financeiras, a gente chega numa disponibilidade de caixa líquida. Após a inscrição em restos a pagar do exercício de 2022, isso vai dar para a gente, lá na última coluna, a disponibilidade de caixa líquida depois da inscrição de restos a pagar. Então, apesar de terem algumas fontes de recurso negativas pontualmente, no cômputo geral, lá no final, a gente fica com a relação positiva de caixa da ordem de 139 milhões de reais. Falando a seguir dos limites na aplicação da educação, a gente tem aqui receitas de impostos e transferências, somando 3,8 bi, recursos adicionais que são somados a essas receitas, então tem lá o QESE, o rendimento de aplicações financeiras, restituições, recursos recebidos no Fundeb, a rentabilidade do próprio Fundeb, vai dar para a gente um total de receita arrecadada, considerada para esse cômputo da educação, de 4,7 bilhões. O total aplicado, e aqui a gente vê que difere daquela tabela de despesas lá, porque aqui contam só aquelas despesas elencadas lá na Constituição Federal como incidentes desse limite, de 996 milhões de reais, que gerou um percentual de 25,96%. Então a gente vê que ficou uma margem confortável, acima do limite, que tem sido tendência nos últimos anos. Já quando a gente vê a saúde, a gente considera aqui um total de receitas 3,815 bi, que são compostas por receitas de impostos 1,6, transferências da União 115 milhões e transferências do Estado 2 bilhões. O total aplicado na saúde foram 919 milhões, que dá um percentual de 24,09%, também acima do limite de 15%. Era isso que tínhamos a apresentar, agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que permaneça. Anunciar a presença do vereador Zé Leia Protetor. Seja bem-vindo, vereador. Mais alguém? Janete Pietá, presente. O Ari, assessor do vereador Maurício Brinquinho. Mais algum vereador? Anunciar também aqui a visita nossos amigos da seccional Zanini, chefe de investigador, Dr. Fuso, delegado titular do 5º DP,
o investigador Molica e o investigador Sandro. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu vou abrir agora a palavra aos senhores vereadores, primeiramente. Eu peço à assessoria que anote aí os inscritos. E depois vamos abrir aí para... Nós vamos abrir aí para a população, para os presentes, que estejam presentes. E, primeiramente, os vereadores. Por favor. Vereador Edmilson Souza. A hora que terminar a palavra do vereador Edmilson, essa presidência vai encerrar as inscrições. Então, por favor. Bom dia, quase boa tarde já, né? A todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o público que nos assiste, cumprimentar aqueles que nos visitam, cumprimentar aqui vereadores e vereadora, né? A audiência anterior foi bastante concorrida, mas deu uma esvaziada aqui no público de vereadores, infelizmente, que eu acho que nós temos assuntos aqui importantíssimos, vereador Geraldo Celestino, para que a gente possa falar. Eu gostaria de dividir a minha fala em duas aqui, vereador, pediria a sua permissão, prometo não me exceder muito, mas eu gostaria de falar da parte técnica da apresentação, mas eu não poderia deixar de lamentar, mais uma vez, a ausência do secretário Ibrahim. O secretário Ibrahim não comparecer nessa casa, mais uma vez, não é a primeira vez. O secretário não respeita essa Casa Legislativa, na minha opinião. Ele deveria, por obrigação, que está na lei orgânica do município, estar aqui hoje. Deveria estar. Existe um problema, uma crise lá na secretaria, optou por não vir. Não, das outras vezes ele também não veio. Então, gostaria de deixar, não estou menosprezando a participação dos técnicos, do secretário adjunto, dos diretores, de todos vocês que estão aqui. Não se trata disso, não é nada contra vocês, mas eu, como vereador de 4 mandatos nessa casa, me sinto na obrigação de dizer, o secretário não está fazendo cumprir as suas obrigações, que é comparecer a essa casa. Ele não veio, e da outra vez nós fizemos, na audiência anterior, o vereador Geraldo até disse, olha, um e-mail para responder as perguntas. Bem rapidamente, eu tenho 4 perguntas que eu faria para o secretário Ibrahim, que eu vou deixar pelo menos, vereador Geraldo, eu preciso que fique registrado na ata. Sim, vereador. Tá? E depois eu entro na parte técnica. E por que eu vou fazer as perguntas? Porque as pessoas podem falar, a audiência de hoje é uma audiência para tratar dos dados financeiros, receita, despesa do município. Mas a gente não tem acesso ao secretário para poder fazer. Então, vou aproveitar aqui para poder fazer essas perguntas. Por que o secretário Ibrahim, e eu até fiz questão de fazer por escrito, para não me perder, perguntam, por que o secretário Ibrahim afastou e mantém afastados os agentes técnicos imobiliários sem que tinham sido apontados na denúncia junto ao PA da sindicância? Nós pedimos não estar na sindicância. Ele poderia afastar? Poderia, mas na sindicância não está. Já que esses trabalhadores sequer trabalham e nunca, muitos deles nunca trabalharam no cadastro imobiliário, alvo da denúncia. A denúncia está num determinado local. Se afastou servidores que nunca trabalharam, nunca atuaram lá. E, curiosamente, são servidores que são bastante críticos ao secretário, aos procedimentos que ele tem adotado na secretaria. Eles não fazem os serviços correlatos. Eu gostaria de perguntar ao secretário por que esses afastamentos foram feitos, inclusive afastando profissionais que encontravam-se em licença médica. Eles já não estavam mais lá. Alguns que não estão lá há bastante tempo. Mesmo assim, se afastou todo mundo. Eu não sou contra afastar, depois eu vou falar no final aqui quais as providências que eu fiz. Não tem problema nenhum afastar. Mas eu acho que o secretário está utilizando um instrumento justo, que é o zelo pelo dinheiro público, para fazer perseguições de pessoas que estão dentro da secretaria, servidores públicos, que têm conduta ilibada e que, por diversas vezes, discordaram da conduta do secretário. 2. O secretário está comandando a Secretaria de Fazenda desde 2019. Em 2020, foi feita uma auditoria na divisão de lançamento imobiliário por controle, por órgão do controle interno.
Concluída a sindicância, quais as medidas saneadoras foram tomadas pelo secretário para evitar os possíveis problemas e irregularidades internas, apurados que atrapalhavam a arrecadação ou favoreciam a sonegação fiscal, que agora estão sendo investigados? É a pergunta que eu faço ao secretário. Quais foram as providências? Eu já sei a resposta. Nenhuma, mas eu gostaria que ele respondesse. 3. Por qual motivo os 2 departamentos mais importantes para a arrecadação, para a receita do município, antigos DRM e DRI, atuais Departamento de Tributos e Departamento de Gestão Imobiliária, estão sem diretor há mais de 3 anos? Não se nomeia diretor. Mesmo a lei, a decisão judicial e a própria lei garantindo que eles podem ser ocupados por agentes públicos ligados à área tributária. Não tem ninguém que tenha competência para ocupar esses departamentos? Estranho. Me parece que querem centralizar a decisão em algumas divisões. Me parece que não querem ter mais gente para poder assinar e avaliar as coisas. Por fim, desde a denúncia realizada por este vereador, eu fui ao Ministério Público, tem anos, para fazer essa denúncia. E quando eu fui lá, eu falei com o secretário. Falei com o secretário de Justiça, falei com o secretário da Fazenda. E falei com o secretário de Governo. Está aqui, ó. As provas estão aqui, os documentos estão aqui. Nunca me deram resposta. Fui ao Ministério Público, me reuni com os promotores e formalizei por escrito. Não é denúncia anônima, não. É denúncia com este vereador. Eu coloquei meu nome lá dizendo, olha, eu estou denunciando individualizando conduta. Individualizando conduta. Dizendo, ó, estes e estes servidores estão fazendo condutas que estão causando prejuízo aos cofres públicos. E fiz ao Ministério Público. Por parte da gestão não tivemos resposta absoluta nenhuma. E eu gostaria de saber, secretário, e uma das coisas que eu te falei, o principal devedor hoje chama-se GRU Airport. Por que a GRU Airport não paga imposto e tem 6 requerimentos na secretaria de recursos, pedindo recursos por parte dos escritórios de advocacia da GRU Airport, e esses recursos não são julgados. Se não são julgados, a empresa não paga. Se não paga, passa 5 anos, vai prescrever. Esse dinheiro vai deixar de entrar. Eu não estou falando de 10 mil reais, de 5 mil reais. Eu estou falando de mais de 350 milhões de reais da GRU Airport. Por que a GRU Airport não paga? E eu perguntei. Lá atrás, eu disse, secretário, está o MP cuidando, não faz mais parte. Aliás, além do MP, mandei para a controladoria da prefeitura também. Mandei para a controladoria, entreguei o documento, tudo isso eu tenho prova. Eu disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, secretário, vamos começar pela GRU Airport, para não dizer que a gente está perseguindo algum empresário da cidade. A GRU Airport é uma concessão, que está aqui do nosso lado, que tem que pagar os impostos. Não recebi resposta, por isso, vereador Geraldo, desculpa me estender, mas eu gostaria de deixar aqui essas perguntas para o secretário, com certeza depois ele vai pegar a fita para poder responder, se ele quiser, essas respostas. Vocês podem dizer, vereador, mas você já não fez por requerimento essas perguntas? Tem um negócio agora na Secretaria da Fazenda que chama sigilo. Tudo que eu pergunto é sigilo. Eu não posso falar porque é sigilo. Eu já ganhei 2 vezes no judiciário para ter acesso aos processos, porque eu fui lá e não me deram. Eu, como vereador, tenho o direito de ter acesso. Ah, não, isso aí está em sigilo, a gente não pode. Isso é sigilo, não podemos. Que sigilo é esse? O judiciário, quando determinou as buscas e apreensão lá na secretaria, determinou mais alguma medida em relação aos processos que ficaram na secretaria? Não. E eu estou querendo ver os que estão na secretaria. E por 2 vezes já recorri ao judiciário e 2 vezes o juízo aqui da comarca de Guarulhos me deu ganho de causa nas 2. Aliás, o segundo processo eu estou pegando amanhã. O prazo vence amanhã, eu vou pegar amanhã. Então, eu gostaria de deixar registrado que eu tenho investigado. Infelizmente, o que eu tenho visto é uma conduta do secretário muito perigosa. O secretário precisa individualizar a conduta. O secretário precisa dizer, olha, esse aqui está afastado porque fez isso. Esse aqui está afastado porque fez isso. Ele não pode publicar uma portaria expondo o nome de pessoas que têm 30, 40 anos de serviço público sem dizer onde ele errou. Está no Código Penal. Está no Código Penal. Para condenar alguém tem que individualizar. Não existe condenação no todo. Não existe condenação coletiva. Não existe transferência de condenação
para condenar o meu vizinho, para condenar o meu colega de trabalho, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha mulher. Não existe isso. E o secretário parece que, mesmo sendo da área, acho que é da área, não tem conhecimento disso ou finge não ter conhecimento. Por fim, vereador Geraldo, eu gostaria de ir agora até para poder exemplificar por que nós estamos na situação que nós estamos. Bilhões de reais, passa do 1 bilhão de reais, estão sendo deixados de arrecadar por um esquema montado dentro da secretaria. E eu sou a favor que esse esquema caia o mais rápido possível, porque a gente está precisando de dinheiro para a saúde, para a educação, para a cultura, para a moradia. E eu vou provar para vocês aqui que o efeito já é imediato. Eu vou pegar aqui 2021, eu ouvi atentamente os dados que foi passado aqui, 21, 22, desculpa, eu não sei o nome do técnico, não prestei atenção no nome do técnico. Você... Guilherme apresentou aqui brilhantemente os números, eu comparei. Eu tenho os dados aqui, a minha fonte, isso aqui é documento público do Tesouro Nacional. Eu só vou dar dados, dois dados para vocês. A arrecadação de ISS em Guarulhos. Em 2021, o Tesouro aponta, o órgão do governo federal, aponta que Guarulhos arrecadou 601 milhões de reais. A nossa vizinha, não tão próximo, Campinas, arrecadou 1 bilhão e 400 mil. Nossa, por que diferença tão grande? Por que essa diferença tão grande de Campinas para Guarulhos? Vamos ver mais perto? Osasco. Osasco, 1 bilhão e 183 mil. Guarulhos, 600. Osasco, 1 bilhão, 600 milhões, Osasco, 1 bilhão 183 mil 143, 145 para ser mais exato. Santos arrecadou 842. Ah, não, mas Santos tem o Porto e tal, tudo bem. Vamos dar um desconto. Mas Santos arrecadar mais que nós, com toda a estrutura que tem, não tem cabimento. Isso aqui é dado oficial. Vamos para o IPTU para ver a irresponsabilidade que o seu Ibrahim está fazendo na condução das finanças. Prefeito, manda um recado para Vossa Excelência agora, que já foi vereador comigo aqui. Vossa Excelência sabe que eu não faço crítica, eu não faço oposição no campo pessoal. Nunca fiz. Desejo ao senhor boa sorte, Deus abençoe na condução do município, que é a minha cidade, é a cidade dos meus filhos. Eu moro aqui, mas não dá. Esse secretário precisa ser demitido imediatamente. Olha o IPTU. IPTU 2021, 642 milhões arrecadados. A nossa vizinha Campinas, 1 bilhão e 57. Por que uma diferença tão grande? Já troquei de tributo, estou falando de IPTU. Vamos lá para a nossa vizinha, Praieira, Santos, 517. Isso aqui são dados públicos. Não tem explicação, a não ser condutas erradas que estão acontecendo dentro da secretaria. Ou nós vamos esperar terminar, só quando terminar a investigação, que eu torço, inclusive os investigadores estão aqui, o doutor está aqui, sejam bem-vindos, eu torço para que termine logo, porque essa sangria precisa parar, porque esse dinheiro está fazendo falta. A gente torce pelo trabalho de vocês, mas eu estou entendendo que é uma cortina de fumaça que está sendo colocado, porque enquanto isso a gente não está arrecadando. Foi contratado por dispensa de licitação uma empresa agora, por 2 milhões e 400 mil reais, para poder fazer, divulgaram para a imprensa que era para fazer o serviço que esses servidores públicos deixaram de fazer. Não é. Eu peguei o contrato e não tem nada a ver com o serviço deles. É apenas um estudo. É apenas um estudo, ou seja, não vai entrar um recurso a mais nos cofres públicos. Pelo bem da cidade, pelo bem do povo da nossa cidade, que paga imposto, que quer pagar imposto, o prefeito precisa tomar uma decisão imediata. E essa decisão é, vá a Campinas, converse com o prefeito de Campinas, converse com o secretário de Campinas, vá a Osasco, converse para saber, porque não é possível. Mas eu só tenho uma explicação para isso. De um lado, incompetência, e, de outro lado, conivência
com atitudes de colocar na gaveta processos grandes, de grandes devedores na cidade, que o processo está indo para a gaveta, faz o recurso. Ah, não, eu estou com recurso. Recursos estão durando 5, 6 anos. É aí que mora o esquema que está travando, porque as pessoas estão ganhando dinheiro ilegal e irregular. Obrigado, vereador Geraldo Celestino, pela paciência. Obrigado vocês pela paciência. E desculpa o tom de desabafo, mas eu já estou, o termo é esse, de saco cheio de falar as coisas aqui e o prefeito fingir que a gente não está ouvindo. Prefeito, está na sua mão. A Polícia Civil está fazendo a parte dela, o MP está fazendo a parte dela, o Judiciário foi provocado, vai fazer a parte dele, está aguardando ter elementos para fazer a parte dele. Agora, isso aqui é a sua parte. Você pode fazer essa parte numa canetada só e resolver isso, que é absurdo, e reconduzir os servidores que têm conduta individualizada, que não estão ligados a nenhum tipo de esquema de maracutaia lá, que eu tenho certeza que tem gente envolvida assim. Esses aí devem pagar o preço das condutas que tiveram, com afastamento, com punição, com demissão, com tudo o que a lei prevê, garantido o amplo direito de defesa deles. Mas aqueles que não têm nada disso, não podem ter o nome jogado na lama, têm que ser reconduzidos imediatamente, e quem tem que sair de lá, na minha opinião, não tenho nada contra o secretário, nada, absolutamente nada. Tecnicamente, é um secretário que não conduz com o tamanho e com a grandeza da cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Vereadora Janete Pietá, por favor. E objetiva, vereadora. Boa tarde ao doutor Sazaki, doutor Oscar, doutor Guilherme. Eu primeiro quero parabenizar aí o Edmilson pelas suas questões e também quero saber disso, porque se ele está vendo a questão da entrada, né, se nós precisamos, a população precisa de políticas públicas para sobreviver. E aí eu não sei a página, mas eu vou dizer as despesas por órgão da administração direta. E eu fico muito triste, eu às vezes nem quero ficar aqui, porque a gente cobra e fala com um pessoal específico. Mas eu quero perguntar aqui sobre porcentagem. Despesas pagas em 2022. Por que o gabinete 5,62 é isso? Milhões? É isso? E, bom, está claro que saúde e educação é que mais gasta, mas se fizer no gráfico, vai ver que, em proporção com os anos anteriores, o gasto é muito menor, né? Mas eu pergunto, por que é que o governo tem um valor desse? E eu vou pegar uma questão básica da cidade, que é a habitação. Nós, no jurídico, sabemos que tem muito mais de 100 ações civil públicas e muitas famílias que vão ser tiradas da sua moradia e que a prefeitura precisa de resolver esse problema. Por que a habitação com valor tão baixo? Por que direitos humanos entra aí a questão da mulher que está sofrendo com valor tão baixo? Então, eu queria que me explicasse esse gráfico, porque vocês não só precisam de acompanhar com maestria a questão das verbas, dos impostos, para ter dinheiro para gastar, mas também precisa de me explicar por que os valores, o transporte, um valor tão alto e uma reclamação tão grande dos usuários de falta de transporte, qualidade péssima. Sei que vocês vão me dizer, tem que falar com a secretaria, mas eu tenho que perguntar aqui, porque eu votei contra fazer esse engarrafado de secretarias em uma ou duas, vir aqui o governo falar e a gente não poder resolver esse problema. Eu acho que Guarulhos merece respeito e, portanto, nós precisamos de mais investimento nas despesas de administração
direta. Obrigado, vereadora Janete. Tem algum vereador? Assessor de vereador? Então, vou chamar agora o Rogério de Oliveira para fazer uso da palavra. Rogério foi almoçar. Rita de Cássia, por favor. Pela segunda vez, agradeço a oportunidade democrática, né, de estar participando. Agradeço também a atenção do vereador Celestino, que democraticamente deixou, como ele bem disse, não era pertinente ao orçamento, mas que as pessoas pudessem tirar suas dúvidas, participar, e esclareceu brilhantemente, porque eu não sou puxa-saco, desculpa o termo, mas quando eu gosto de alguma coisa que ou eu aprendo, ou que percebo que outras pessoas presentes também isso acrescenta, eu gosto de agradecer. A minha dúvida, e foi muito esclarecedora a parte de prestação de contas, da parte de saúde. Eu gostaria de saber o seguinte: foi falado sobre parte paga, cancelado, essas coisas todas. Então, nessa parte dos cancelamentos, como fica nos cofres públicos, no orçamento, tipo a caixa ambiental? Eu não sei se pode ser especificada, mas eu tenho essa dúvida. Provavelmente, eu nessa parte não entendo, mas não acredito que receba novamente o retorno, até por uma legislação que talvez venha a não permitir. Mas, assim, é um dinheiro que entrou nos cofres públicos, outras pessoas que não vem o caso aqui, não sei se vão ser negativadas, mas isso provavelmente é para um outro momento. Mas, a minha dúvida é essa parte, me desculpem que eu não entendo. Se puder, eu agradeço, se não, nessa parte de orçamento, nessa questão. E também, parabéns a todos os vereadores que estão aqui presentes, o vereador Edmilson, pela palavra, a vereadora Janete muito bem lembrou sobre a questão das outras partes, né? E eu também vejo a questão também do esporte, a questão da cultura, né? É muito importante observar isso, porque a parte, a fração é menor, mas a gente não pode deixar de, no bom sentido, cobrar e ver a necessidade de uma cidade de 1.200.000 habitantes do jeito que está, né? Então, desculpe alguma coisa na fala, na minha simplicidade, mas assim, a cidade não vive só de IPTU, né? Ela vive de vários impostos, de várias arrecadações. Realmente, essa parte do aeroporto é muito importante, e eu concordo que deveria começar por lá, essa parte aí. E muito obrigada, desculpem alguma coisa. Nós que agradecemos, dona Rita. Aqui é a Casa do Povo, espaço democrático, temos um regimento interno para ser cumprido e um rito a ser seguido, mas o importante é que nós abrimos a palavra a toda a população, ouvimos opinião, e a opinião aqui é registrada em ata, fica aqui nos anais da casa. Mais algum munícipe fazer uso da palavra? Vereador? Eu passo agora. Quem fará a explanação é o Guilherme. Então, eu passo a palavra para o Guilherme para responder as perguntas e fazer as considerações finais. Obrigado, vereador. Enquanto funcionário técnico, eu vou me ater aqui às questões técnicas. Não vou discutir mérito político, não é minha prerrogativa. E vou me ater às questões pertinentes à apresentação. Vou transmitir as palavras do vereador Edmilson ao secretário. Vou seguir, então, para a pergunta da vereadora Janete.
Tudo bem, vereador? Vereadora, vamos lá. Eu trouxe aqui, especialmente para você, eu trouxe um detalhamento das despesas das secretarias que eu não coloquei no slide por falta de espaço. Claro. Eu não posso entrar no mérito de cada pasta, de como cada um executa o seu orçamento, mas em termos de valores podemos falar. Vamos lá, Secretaria de Habitação. Pode levar a minha, sem problema. Vou falar e te passo, e posso fornecer mais informações após. Trouxe para você. Secretaria de Habitação, ela teve um total orçado para 2022, aprovado na LOA, entre recursos próprios e vinculados, de 54 milhões de reais. 54 milhões de reais. Desses foram empenhados 21 milhões durante o exercício. 21 milhões. Exercício de 2022. Orçados 54 milhões, empenhados 21 milhões. Secretaria de Direitos Humanos. Isso, todas as subsecretarias que estão aqui dentro. 17 milhões orçados, desses foram executados, empenhados, 11,9 milhões de reais. Certo? Então, não foi a totalidade executada, mas detalhes quanto à execução, só o próprio ordenador da pasta é quem pode fornecer. No gráfico, que a senhora falou, os valores lá do gráfico de pagamentos são valores em milhões de reais. E lá o gabinete do prefeito, 5 milhões, é um dos menores deles. Ganha da controladoria, do PROCON só, que são ainda menores. Defesa Civil, deixa eu ver aqui valores orçados da Defesa Civil. A Defesa Civil teve um orçamento aprovado na LOA de 10 milhões. Então, aprovado nessa casa, 10 milhões, foi empenhado em 2022, 5 milhões. Então, apenas metade daquele recurso inicialmente aprovado, por questões que só os próprios ordenadores podem responder. Respondido? Passo para a senhora o detalhado, posso passar mais informações ainda por e-mail, caso seja necessário. Respondendo à senhora Rita de Cássia, e a pergunta dela, eu vou separá-la em duas partes aqui, a parte que fala de restos a pagar. O que são restos a pagar? Quando eu chego no final do exercício, lá em 31 de dezembro, eu tenho despesas... Vou olhar com carinho, vou pegar À disposição, vereador. Chego em 31 de dezembro, eu tenho despesas que eu ainda não paguei. Ou seja, eu tenho aquelas despesas que eu já recebi a nota do meu fornecedor, eu já emiti a minha liquidação, mas por tempo hábil ainda não paguei. E eu tenho aqueles serviços que eu já tomei, foram executados, mas a empresa nem me emitiu a nota ainda. Eu tomei o serviço em dezembro, ele só vai conseguir me emitir a nota lá em janeiro. Então, todos esses recursos, tanto do que eu já executei e recebi a nota, quanto do que eu ainda não recebi a nota em dezembro, eu inscrevo em restos a pagar e vou pagar no ano seguinte. Só que pode acontecer que parte dessa execução não aconteça. Então, eu inscrevi esperando que fosse executar um X valor e executou um valor menor que esse esperado. Esse excedente eu vou cancelar. Então, por isso que tem a parte dos restos a pagar não processados que eu cancelo. É tudo aquilo que, de fato, não foi executado. Tudo que foi executado, eu vou liquidar e pagar quando for hábil e possível. Tudo aquilo que eu não executar, eu vou cancelar. Por isso que existe restos a pagar cancelados. A parte cancelada não foi executada. Quanto à taxa de resíduos sólidos, taxa do lixo, foi arrecadado no ano de 2022, veio a lei que revogou a partir de setembro, se não me engano, e os recursos que foram arrecadados no fundo de resíduos sólidos foram aplicados no pagamento do contrato de coleta de lixo. Será feita a devolução nos termos da lei que revogou a taxa de resíduos sólidos, inclusive já está disponível no site para fazerem os pedidos. Esses pedidos são analisados pela Secretaria de Serviços Públicos e encaminhados à Fazenda para pagamento. A gente espera que já comecem a acontecer as primeiras devoluções de todos aqueles que contemplem todos os requisitos da lei que revogou e deu direito à devolução.
Então, começa a acontecer, será devolvido com recurso próprio e já a gente começa a ver resultados disso. Respondido? Mais Oscar, Sasaki, alguma palavra? Quero agradecer. Então, deixa eu usar o meu microfone. Álcool, né? Vou vontade de almoçar agora. Bom, agora é boa tarde, né? Boa tarde, nobres vereadoras, vereadores, demais autoridades. Muito obrigado pela oportunidade de secretário da Fazenda apresentar relatório de gestão fiscal. Obrigado. E aproveitando o ensejo, quero também agradecer demais autoridades e equipe técnica da Fazenda. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, secretário Sasaki. Eu quero agradecer a presença dos técnicos da Secretaria da Fazenda, em nome do secretário adjunto Sasaki, agradecer a todos vocês, agradecer nossos vereadores, público presente, a visita das nossas autoridades da seccional, os funcionários que estavam aqui presentes, funcionário público, agradecer a presença de todos. Como não há mais inscritos, eu declaro encerrado a presente audiência pública. Obrigado a todos. Até maio, vereadora Janete. Próxima audiência.